Se você já pesquisou alguma coisa sobre cibersegurança na internet, provavelmente percebeu uma coisa. Quase sempre aparece alguém utilizando Linux. Mas por quê? Será que ele é mais seguro? Será que ele é feito para hackers? Ou será que existe outro motivo? Hoje você vai entender por que o Linux ele é tão presente no mundo da tecnologia e da cibersegurança. E você está no canal Luciano Costa Tecnologia e Educação, onde vamos entender isso de forma simples, sem complicação. Vem comigo. Antes de tudo, precisamos entender uma coisa. O Linux ele é um sistema operacional, assim como o Windows, assim como o macOS da Apple, e é ele quem faz a comunicação entre você e o hardware do computador. Sem um sistema operacional, praticamente nada funcionaria no computador. Entendendo que sem um sistema operacional o nosso computador ele não funcionaria, então qual que é a função dele que a gente já tinha dito? É controlar esse computador. De que forma? Ele controla o hardware, os equipamentos físicos. E aí a gente tem o mouse, a gente tem o teclado, a gente tem os arquivos que você salva ali no teu computador e você tem os programas que você utiliza. Então entenda que ele é essencial para o funcionamento do seu computador. Muita gente pensa que o Linux ele é um único sistema, mas ele não é. Na verdade, existem várias versões e essas versões ela recebem o nome de distribuições ou chamado distros. E cada uma ela foi criada pensando em um tipo de usuário ou uma necessidade específica. Então, algumas são voltadas para servidores, outras para uso doméstico e outras são desenvolvidas especialmente para cibersegurança. Talvez você pense que o Linux é usado apenas por quem trabalha com cibersegurança, mas a verdade é que ele está muito mais presente no seu dia a dia do que você imagina. Grande parte aí dos servidores da internet utilizam Linux e ele está presente em serviços de streaming, como a Netflix, no nosso exemplo aqui, em servidores de bancos, em empresas e em ambientes de computação em nuvem. E até o Android, né, que está presente em milhões de celulares, foi construído sobre o sistema Linux. Então, mesmo que você nunca tenha instalado o Linux no seu computador, é muito provável que você utilize tecnologias baseadas nele todos os dias. Até agora, você viu que o Linux está presente em bancos, empresas, serviços de internet e em muitos outros lugares. Mas talvez esteja pensando, tudo bem, mas onde entra o profissional que aprende Linux? Vamos imaginar uma situação aqui para ficar mais fácil para vocês. Uma empresa, ela começa o dia normalmente, de repente começa um dos sistemas parar de funcionar. Os funcionários, eles não conseguem acessar informações importantes e o trabalho praticamente para. Quer dizer, a empresa vira um caos. E nesse momento é que entra o profissional responsável pela infraestrutura. Ou seja, ele vai utilizar o Linux para acompanhar o funcionamento dos sistemas, identificar problemas e ajudar a colocar tudo de volta em operação. Esse é apenas um exemplo, mas dependendo da empresa, esse profissional ele pode administrar servidores, monitorar serviços, automatizar tarefas e garantir que toda a infraestrutura continue funcionando. É por isso que aprender Linux se tornou um passo tão importante para quem quer trabalhar com infraestrutura, redes ou cibersegurança, ou seja, para a área de TI como um todo. Então, por que será que o Linux aparece tanto quando falamos de cibersegurança? Existem vários motivos, mas antes vale uma observação importante. Quando falamos que muitos profissionais de TI e cibersegurança utilizam o Linux, isso não significa que eles trabalham apenas com Linux. Na prática, profissionais da área utilizam diferentes sistemas, como Windows, Linux e até macOS, dependendo da atividade que estão realizando. O ponto principal aqui não é qual sistema é melhor. O ponto é você entender qual ferramenta faz mais sentido para cada situação. Quando entramos em áreas como infraestrutura, servidores, redes, segurança, o Linux aparece com muita frequência. Mas não é por acaso.
esses ambientes precisam de sistemas que sejam confiáveis, que permitam bastante controle e que ofereçam ferramentas adequadas para diferentes tarefas. E é justamente por atender a essas necessidades que o Linux ganhou tanto espaço nessas áreas. Por isso, quando alguém começa a estudar cibersegurança, é muito comum encontrar o Linux como uma das primeiras ferramentas de aprendizado. Agora vamos entender algumas características que fizeram o Linux se tornar tão presente nesse cenário. O Linux, primeiro, ele é conhecido pela sua estabilidade. Possui milhares de ferramentas voltadas para redes, administração de sistemas e segurança. Também permite um nível maior de controle sobre o ambiente. Por essas características, ele acabou se tornando uma das principais escolhas de muitos profissionais da área. Isso não significa, por exemplo, que o Windows seja ruim. Apenas significa o quê? Que cada sistema ele possui suas características e seus objetivos. Significa outra coisa também, que para determinadas atividades, o Linux ele oferece algumas vantagens que fazem com que ele seja muito utilizado em ambientes de tecnologia e cibersegurança. E se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda ajuda o canal a crescer. Agora vamos continuar. Aqui vem uma situação bem interessante, né? Onde a pergunta que fica é: será que todo hacker usa Linux? Isso é mito ou verdade? Então vamos lá. Esse é um dos maiores mitos da internet. Muita gente imagina aquele personagem de filme. O que você lembra? Parou para pensar? Primeira coisa, o que é passado nos filmes? Roupa escura, capuz na cabeça, várias telas cheias de códigos e uma sala completamente escura. Quem lembra, quem é mais antigo vai lembrar da Matrix. Mas isso é apenas um estereótipo, né, criado por séries e filmes de Hollywood. Na vida real, a maioria dos profissionais de tecnologia, da informação e cibersegurança trabalha em empresas, universidades, órgãos públicos e centros de pesquisa. Ou seja, não é aquele cara que fica só ali dentro do seu quartinho fechado, mexendo no computador. Isso aí é aquele imaginário popular, mas a maioria são profissionais, né? Como qualquer outra área. Nem todo hacker usa Linux. E usar Linux também não significa que você vai virar um hacker. O sistema operacional ele é apenas uma ferramenta. O conhecimento continua sendo o fator mais importante. E aprender Linux, nesse caso, significa você conhecer uma ferramenta muito utilizada por profissionais de infraestrutura, redes e cibersegurança. Então, pessoal, eu quero que isso daí entre na cabeça de vocês como uma coisa apenas de filme. O perfil profissional é bem isso aqui que está no slide, ó. Uma pessoa trabalhando em um escritório corporativo, onde cada um faz uma determinada função e ali ele vai estar desenvolvendo o trabalho dele, como qualquer outro profissional faria. Talvez a imagem mais conhecida do Linux seja aquela tela preta, cheia de comandos, e ela se chama terminal. E é justamente através dela que muitas tarefas são executadas. No começo pode parecer um pouco complicado, mas com o tempo você vai perceber que existe uma lógica por trás de cada comando. Então aqui no nosso exemplo tem o nosso notebook aqui, onde você tem alguns comandos, né, que a gente vai ver mais para frente. E a ideia desse terminal aqui, ó, essa imagem preta aqui do meu notebook, é ter mais controle sobre as atividades que eu vou estar fazendo. Vocês vão começar a perceber que dependendo do que a gente for estar fazendo, apenas um único comando ele agiliza muito mais o processo do que você utilizar a área gráfica, que tem aqueles ícones que a gente está acostumado mais com Windows. Então, geralmente, o profissional de TI, ele trabalha muito dessa forma. E agora que você já entendeu por que o Linux ele é tão importante, chegou a hora de sair da teoria, né? Vamos abrir o Linux pela primeira vez, vou mostrar onde fica o terminal e vamos conhecer esse ambiente juntos, sem pressa, passo a passo. Bom, pessoal,
Aqui, se vocês forem ver, essa é a minha área de trabalho. Eu estou utilizando um Debian 13 e bem parecido aqui com o Windows, ele tem vários programas, vários ícones aqui para você poder estar utilizando ele. Então, tem uma parte gráfica em que você trabalha com os programas, igual você faz com o Windows, e aqui você tem os menus, onde você tem os aplicativos, né? Então, eu tenho os navegadores, eu tenho uma espécie de Word aqui, que é o LibreOffice, eu tenho os arquivos, eu tenho os programas, um editor de texto, uma calculadora, uma ajuda, uma agenda de contatos e aqui mostrar aplicativos. Então, se eu passar aqui para frente, vai tendo outros aplicativos aqui. Então, é bem assim, ele é diferente um pouquinho, o modelo, né? Mas ele tem todas essas opções aqui de programas e um menu para você poder estar aí usando ele dessa maneira. O que interessa para a gente? A gente vai trabalhar com o terminal do Linux. Então, tá aqui, ó. Vou trabalhar com esse terminal aqui. Vou clicar nele. E diferente daquilo que eu tinha comentado com vocês, o Linux geralmente ele vem com uma tela preta, né? E o que aconteceu? Por padrão, nesse Debian aqui, ó, ele veio nessa cor branca. Eu achei que não me incomodou, então eu falei, eu vou deixar branco aqui, tá bom? Então é aqui que a gente vai trabalhar. Detalhe, pessoal, essa parte aqui, ó, o que me representa? Tudo isso aqui vai ser a minha linha de comando. É aqui que eu vou começar a digitar os meus comandos para fazer algumas funções. No meu exemplo aqui, ó, esse aqui representa o nome do usuário, ou seja, o nome da pessoa que está usando aquele computador. Aqui o nome da máquina, que eu chamei de Debian, tá bom? Então, o primeiro comando que a gente vai passar vai ser esse aqui, ó, comando date. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim a hora e a data do meu sistema, certo? Ele é um comando bem simples, mas é para vocês entenderem que a partir do momento que você digita um comando, o que vai acontecer aqui? Ele vai interpretar esse comando e vai te dar o resultado, certo? Mas vamos supor que eu faça diferente. Presta atenção que isso é bem importante. Se eu colocar esse mesmo comando, só que ao invés de eu colocar date, eu colocar assim, date com i. Date, porque a pronúncia é date, você fala, é date. O que vai acontecer? Qual que será a minha resposta? Comando não encontrado. Ou seja, se você digitar errado, assim como, imagina que você está lá no português, a ortografia que você pega de uma palavra, ou seja, se você escrever errado, ele não vai entender o que você está pedindo para ele fazer. Então, o comando não vai ser encontrado. Outro detalhe também. Vamos supor que você não digite errado, mas eu digito a primeira letra em maiúsculo. Tá vendo? Ó? Date. A escrita está correta, mas o D ele está em maiúsculo. O que vai acontecer? Comando não encontrado. Então, o que a gente precisa entender é que o Linux ele é sensitivo, ou seja, você tem que escrever o comando do jeito certinho. Se você escrever errado ou se você simplesmente ir lá e colocar uma letra maiúscula, do jeito que ele não entende esse comando, ele não vai encontrar. Se eu colocar, por exemplo, date, tudo em maiúsculo, comando não encontrado. Então, vocês percebam que você vai ter que fazer o quê? A sintaxe. A escrita correta, a gente chama de sintaxe. Então, eu tenho que digitar date em minúsculo, e aí ele vai mostrar para mim a data e a hora do meu sistema. Hoje você entendeu por que o Linux está tão presente na TI e na cibersegurança. Também conheceu esse ambiente pela primeira vez, viu onde o terminal fica localizado e acompanhou como funciona essa comunicação entre você e o sistema. No próximo vídeo, vamos aprender os primeiros comandos. Você vai perceber que eles fazem muito mais sentido quando entendemos para que serve e não apenas como digitá-los.
Até o próximo episódio. E se você representa uma empresa, uma instituição de ensino ou uma equipe de tecnologia e procura alguém para desenvolver projetos, materiais educacionais, treinamentos ou palestras, vamos conversar. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima!